Olá pessoal, bom dia. Estes serão os temas do nosso primeiro vídeo desta terça-feira. Muitas novidades, vários desdobramentos a respeito da operação de ontem da Polícia Federal. Vou trazer aqui para vocês uma história de 2018 a respeito de um certo personagem que a imprensa está tentando ressuscitar para dar sustância a esse pastel de vento de Abim Paralela, tá? Fiquem até o final porque pouquíssimas pessoas conhecem este fato. Vamos falar também a respeito da queda do Brasil no ranking de percepção de corrupção. E não sou eu que estou dizendo, é uma organização de esquerda internacional. Tem também o Fernando Haddad. Adivinhem quem ele culpou pelo rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas? É isso mesmo, Jair Bolsonaro, haja criatividade. Temos também uma nova denúncia gravíssima contra o Júlio Lancelotti. Começamos com essa notícia aí no canto da tela. Gente, a perseguição chegou a níveis risíveis até, né? Não são risíveis porque elas causam transtorno, consequências legais, no caso ilegais, né? Mas olhe para isso. O advogado do Jair Bolsonaro, né, o Fábio Van Garten, vai prestar depoimento na PF porque o Bolsonaro teria importunado uma baleia enquanto andava de jet ski. Eu achava que o passeio de jet ski do Bolsonaro de ontem tinha sido importunado por uma baleia, né? Entendedores entenderão, mas a PF entende de outra forma. Não tem nem o que falar, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Eu acho até que a mídia profissional presta um desserviço a si própria, né, ao divulgar notícias como essas, porque é ridículo. É simplesmente ridículo. As pessoas, né, que não acompanham política, que não são red piladas, né, como a gente fala, e dão de cara com um negócio desse, começam a rir, né? Isso aí é bom pra gente, é bom pra direita, porque as pessoas vão olhar e falar assim, realmente é uma perseguição sem cabimento, né? Vejam só a que ponto a coisa chegou. Então, Van Garten, boa sorte aí no depoimento. Espero que a Polícia Federal tenha pegado o depoimento da baleia, né? Só espero... Agora é o seguinte, sem acariação, né? Vamos falar aqui agora, pessoal, a respeito dessa questão da queda do Brasil no ranking, né? Percepção de corrupção. E quem formula esse ranking, pessoal, é uma ONG internacional, tá? Transparência Internacional, o nome, que tem uma divisão aqui no Brasil chamada Transparência Brasil. A gente já não estava muito bem, só que agora a gente está no 104º lugar. E vários fatores contribuíram para essa queda. A grande maioria no judiciário. Questão da anulação dos julgamentos da Odebrecht, isso quem está falando é a ONG, não sou eu. A nomeação do Zanin, a nomeação do novo PGR, que vocês já viram aí, né, tem conexões com Gilmar Mendes e está servindo ali de levantador, né, para os cortes, para as cravadas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, tá aí, né, o mundo inteiro percebendo que o Brasil realmente está andando para trás, né, e está se afundando cada vez mais nesse poço, tá? Fernando Haddad, nunca é culpa deles. Isso aí, pô, gente, é sempre assim, né? Nunca é culpa deles. De preferência, se der para colocar a culpa no Jair Bolsonaro, coloca, né? Aí tá aí, né, o Brasil com um déficit de 230 bilhões de reais nas contas públicas, né, gastou 230 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Gente, é muita grana. 230 bilhões é o excesso. Imaginem quanto foi gasto com luxos desnecessários, em muitos casos, como a gente já viu aqui. Empurra o imposto goela abaixo da população e mesmo assim tem esse rombo. Aí o cara, né, covarde como sempre, Fernando Haddad, o poste. Imagina só, você ser o poste de um ex-presidiário, né? É o cocô do cavalo do bandido. Meteu essa na conta do Bolsonaro, disse que eram dívidas, que o Paulo Guedes tinha empurrado com a barriga e que ele não quer deixar para um eventual próximo governo em 2027, né? Dando uma de justo, né? de pessoa honesta. Haddad, a gente conhece. Tá? Então, pessoal, não dá para levar nada disso a sério, né? O fato é que nós temos um rombo enorme nas contas públicas e isso é causado por um Estado pesado. Cheio de ministério, cheio de cabide de emprego, né? Cheio de corrupção também. É muito simples
de entender isso aí, né? Colocar na conta do Bolsonaro não vai livrar tua cara não, Fernando Haddad. Pessoal, nova acusação contra o Júlio Lancelotti, que eu me recuso a chamar de padre, tá? Importante fazer uma ressalva aqui. É um depoimento de uma pessoa, né, que se identifica, não é uma fonte anônima como as vozes da cabeça da Daniela Lima e da imprensa como um todo, né, tem o nome da pessoa, ela não tem vergonha de se expor, mas, de todo jeito, é uma alegação. O ônus da prova cabe a quem está acusando. Então, eu vou trazer aqui para vocês a fala desta pessoa, um jornalista que fez essa acusação. Ele teria sido vítima de assédio do Júlio Lancelotti quando tinha 11 anos de idade. O fato teria ocorrido na missa de sétimo dia, no dia da missa de sétimo dia da avó desta pessoa, tá? Eu vou ler aí um trecho da matéria, depois a gente volta. O nome dele é Cristiano Gomes, um jornalista de 48 anos, e a acusação dele, o fato que ele relata, teria acontecido em maio de 1987. Terminada a missa de sétimo dia, fui à sacristia e entrei num choro incessante. Finalmente, havia caído a ficha de que eu nunca mais iria ver a minha avó. Lembra, Cristiano? Nesse momento, o padre entrou e me abraçou. Um abraço que parecia ser afetuoso. Eu tinha muita admiração por ele e recebi aquele abraço como se fosse de um pai. Ele me abraçava e falava: "Te gosto muito, não fique assim." Só que isso evoluiu. A barba dele, por fazer, começou a roçar no meu rosto. Ele apertou mais o corpo contra o meu e começou a fazer movimentos, ou seja, esfregar-se em mim. Naquele momento, senti que ele estava excitado. Toda aquela admiração que eu tinha por ele virou medo. Eu me desvencilhei dos braços dele, saí correndo e nunca mais voltei à igreja. Aí está, né, pessoal? Como eu disse aqui, é o depoimento de uma pessoa. Não estou duvidando do depoimento dele. Mas eu não posso chegar aqui e garantir para vocês que tudo isso é verdade, né, por questões legais e também éticas. Se vocês me perguntarem, eu acredito sim, até porque o histórico do Júlio Lancelotti não é muito confiável. Então, mais um escândalo, né, lamentável. A gente só espera que o Vaticano tome uma providência, coisa que a Arquidiocese não fez, né? Jogou tudo para debaixo do tapete, blindou o Lancelotti, sem nem sequer prestar atenção lá nos laudos a respeito do vídeo. Quando isso acontece, normalmente, é porque as pessoas responsáveis pela investigação dentro de determinada instituição também estão envolvidas e têm medo, né, de serem alcançadas. Mas vai saber. O fato é que blindaram ele na Arquidiocese e a gente espera mesmo para que o Vaticano não siga o mesmo caminho. Vamos falar agora, pessoal, a respeito das operações de ontem da Polícia Federal, tá? Eu vou começar aqui com essa notícia, porque, de acordo com o Alexandre de Moraes, as provas indicam uma organização criminosa. São as palavras dele, né, do Moraes. A gente sabe como funciona o Brasil, pessoal. Não adianta aqui eu chegar e contestar o Moraes. Não deveria adiantar também ele, né, dar essa declaração sem apresentar provas. Ontem, a minha amiga advogada, Flávia Ferronato, que não a segue no Twitter, procure, porque vale a pena, principalmente essa postagem dela, mostra que existe uma certa incongruência na coleta de provas. Porque existem prints no pedido da PGR de supostas conversas entre o Alexandre Ramagem e uma assessora do Carlos Bolsonaro que são de antes dos telefones dos dois serem apreendidos. Então, como está funcionando esse negócio? Como a PGR, a Polícia Federal, tem prints de telefones que não estavam em posse da Polícia Federal? Será que está acontecendo espionagem? Seria, então, uma acusação de espionagem, tendo como supostas provas espionagem. A única explicação, a princípio, para isso é que os telefones do Ramagem e da assessora do Carlos foram clonados. Então, hackeados, e esses prints foram obtidos
através de espionagem, quebra de sigilo. Mas isso é uma outra história. Tá? Isso aí é uma outra história. Não adianta a gente tentar se aprofundar, porque isso pode gerar consequências graves para mim, para a própria Flávia, para as pessoas que estão denunciando isso. Né? A gente espera só que seja esclarecido. De repente tem uma explicação, né? Vai saber aí se existe ou não uma explicação. Já o G1, através da coluna da Daniela Lima, que foi a responsável pela mentira, que reverberou, pelas mentiras que reverberaram tanto ontem, antes de serem desmentidas pela própria PF, né, o G1 foi lá e publicou no blog da Daniela Lima uma retratação, dizendo que não era verdade, que a informação estava incorreta. Né? Só que a Daniela Lima, pessoal, ela disse o seguinte, que ela errou porque o computador apreendido, a BIM, não estava com o Carlos Bolsonaro, estava com uma outra pessoa, e que esse seria o erro da matéria dela. Só que isso também é mentira, pessoal, porque na matéria original da Daniela, ela já cita esse laptop da BIM, que estava na casa de um ex-servidor comissionado da Agência Brasileira de Inteligência, que é casado com uma servidora concursada da ABIN. Né? Então o laptop era dela, uma servidora da ABIN com o laptop da ABIN. Então, ela tentou fazer uma substituição. Olha só, eu me equivoquei, eu errei, né? A mentira para eles, para a imprensa tradicional, é um erro. Eu me equivoquei aqui. Né? Eu falei que o computador estava com o Carlos, mas estava com um ex-servidor da ABIN da época do Alexandre Ramagem. Mentira, não tem como ela fazer essa substituição, porque ela já tinha citado esse laptop. Se ela quisesse realmente se desculpar, ela diria, olha só, pessoal, o laptop lá da Bahia, do ex-servidor, de fato, existe. Ele é casado com uma servidora, né, da ABIN. Agora, o laptop que eu aleguei estar com o Carlos Bolsonaro não existe. Não. Ela não teve a humildade, a honestidade de fazer a correção e preferiu fazer um malabarismo ali para tentar livrar a própria cara. Então isso é desonestidade. Para completar, não foi ela que fez essa publicação em seu próprio blog. A matéria o texto foi publicado na terceira pessoa. É impressionante, né? O nível de falta de profissionalismo dessa moça. É uma coisa doentia. Ela que é muito afetada, ela é meio histérica, ela não é a jornalista que você espera, mesmo que exista um viés ideológico claro, né, que o faça com o mínimo de compostura. Não é o caso dela, definitivamente. Né? E aí, pessoal, a gente chega aqui também ao Ricardo Noblat, que publicou isso aí, dizendo que a água estava no nariz dos Bolsonaros, né? Do Jair, do Flávio, do Eduardo e do Carlos. De onde ele tirou isso? Aquela mesma maneira que a gente traz aqui para vocês. Acordou, tirou uma melequinha, pegou o dedo, colocou no fiofó, arrancou e falou, vou dizer isso aqui. É importante salientar que é o seguinte, né? Vamos só supor um cenário aqui utópico, tá? Vamos fingir que fulano de tal, o personagem, o José, viva em uma ditadura, né? Uma tirania. E realmente a polícia do regime está perseguindo esta pessoa. Ele está encurralado, ele pode ser preso a qualquer momento. Qual foi o crime que o José cometeu? Nenhum, absolutamente nenhum. Ele só quer a volta da democracia. Então, a água, de fato, pode estar, né, na altura do nariz do José. Mas quando alguém tem a água batendo no seu nariz, não quer dizer necessariamente que isso seja por um motivo justo. E é isso que acontece com o José. Então, de repente, até o Noblat está falando a verdade. A água está batendo no nariz da família Bolsonaro. Mas isso não quer dizer, de sobremaneira, que isso seja por um motivo justo. Né? Como não é no caso do José. Tá? No caso do José. O Noblat é uma pessoa sem escrúpulos, casado com uma mulher que é acusada de desviar 33 milhões de reais do INCRA, pai de uma pessoa com menos escrúpulos ainda, frequentador de vestiário de academia do Leblon, e esse cara vive, ele acorda, deve fazer momô com a mulher dele, deve almoçar, deve jantar, deve fazer o que ele tiver que fazer
pensando no Jair Bolsonaro. É uma obsessão doentia de uma pessoa que não tem o menor profissionalismo. Essas duas pessoas, a Daniela Lima e o Ricardo Noblar, representam realmente a decadência do pseudo-jornalismo brasileiro. Tá? Agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre a história que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Quem é esse personagem? É o Gustavo Bebiano, que apoiou o Jair Bolsonaro na época da primeira campanha, né, quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República, e foi seu ministro durante um curto período de tempo. Depois ele foi afastado e veio a óbito logo depois, né? Teve um problema cardíaco, se não me engano, e isso levantou mais narrativas, né? As pessoas dizendo que ele tinha sido queima de arquivo. Por quê? Porque ele saiu fazendo um monte de acusações contra o Jair Bolsonaro. Dentre elas, essa história, essa ladainha aí de ABIN paralela do Carlos Bolsonaro, né? Estava ressentido, né? Ex-machucada, ex-ferida, não se conformava com o fim do relacionamento e começou a atirar para todo lado, né? Só que depois, pessoal, eu fiquei sabendo da história verdadeira. O que tinha acontecido? Por que ele foi afastado? O que aconteceu foi exatamente o que eu vou relatar para vocês a partir de agora. Em 2018, faltava pouquíssimo tempo, não era nem para a data limite, era para o horário limite para a definição da chapa do Jair Bolsonaro. Ele tinha que escolher quem seria o seu vice-presidente. E vários nomes estavam sendo ali especulados. Tinha um nome que estava com mais destaque. Pessoal, eu espero que vocês não fiquem chateados comigo. Eu não vou revelar o nome dessa pessoa, mas se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir de quem eu estou falando. É um deputado de quem eu gosto muito dele. Gostaria muito que ele tivesse sido vice-presidente da República. Tá? Na esperança de ser o escolhido, caso essa pessoa que estava se destacando ali na disputa fosse descartada, né? O Bebiano inventou uma mentira a respeito dessa pessoa. Disse que ela participava de orgias sexuais e tal, de cunho duvidoso. E ele falou isso muito em cima da hora da definição da chapa. Pessoal, era literalmente no dia da definição. No dia da definição. E aí ele chegou e falou isso pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro perguntou, cara, mas cadê as provas? Não, fica tranquilo que amanhã eu entrego para vocês as fotos, os depoimentos e tudo mais. Sem ter tempo hábil para lidar com a situação, né, por mais que com certeza ele confiasse na palavra dessa pessoa, ele preferiu não arriscar. E aí não escolheu o Bebiano, como o Bebiano esperava que acontecesse. Porque ele foi lá, deu essa notícia, né, esse furo aí para o Bolsonaro, e ele achava que, ao mesmo tempo, iria eliminar essa pessoa e ganhar a confiança do presidente. Então, não foi isso que aconteceu. E aí o escolhido foi o Hamilton Mourão. Né? Infelizmente para o Bebiano, infelizmente para a gente também, mas por motivos diferentes. Né? E aí, pessoal, pouco tempo depois, o Bolsonaro descobriu que tinha sido uma mentira. Que este parlamentar é muito bem casado, é um cara com a vida regrada, um cara correto, coisa que o Bolsonaro já sabia, mas naquele momento ali, né, na hora mesmo, ali em cima, não tinha como você trazer as provas ali, né, de que isso não era verdade, ele ficou com receio, né, e acabou, não é nem cometendo esse erro, né, tomando essa decisão. Né, mas logo depois ele comprovou que realmente era uma enorme mentira e que o Bebiano tinha feito isso por puro mau caratismo, né, e também esperando ser o escolhido. E aí foi por causa disso que ele foi afastado na hora, no automático. Sai fora, você não presta para fazer parte desse governo porque você mentiu a respeito de uma pessoa de quem eu gosto, que todo mundo gosta. Então é este homem, o Bebiano, que agora, né, que já é falecido, ele já morreu, virou, né, uma joia da coroa para a imprensa tradicional. E a palavra dele, aparentemente agora, vale demais. É sempre assim, né? A pessoa, quando fala mal do Bolsonaro, a palavra dela se valoriza aos olhos da imprensa. Agora, defender o Bolsonaro ficou em silêncio, irrelevante. Tá? Então tá aí, quando vierem com essa historinha aí de meter Bebiano no meio, para vocês acreditarem que essa lenda narniana de ABIN paralela é verdade, contem essa história para as pessoas. É verdade.
E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que as partes envolvidas que ainda estão, né, neste plano já falaram sobre isso. De maneira discreta, mas já falaram. Tá bom? Então é isso. Compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Um forte abraço e a gente se vê por aí.